Olá, quero compartilhar um pouquinho hoje dessa semana tão agitada de Jesus, que se dá início hoje pela entrada dele triunfante na cidade de Jerusalém. E hoje se dá início, a essa semana tão agitada, que foi a semana da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, essa passagem foi escrita, ela é sinótica porque os outros evangelistas também, todos eles relataram, a ressurreição e morte de Jesus Cristo. E é uma ocasião assim em que Jesus permitiu, que eles expressassem até mesmo o seu entusiasmo de maneira natural. O livro de João, capítulo 12, explica esse motivo, porque Jesus até permitiu que eles expressassem a sua alegria na entrada triunfante dele lá em Jerusalém. A palavra vem dizer, João explica que eles estavam assim eufóricos e entusiasmados porque Jesus havia ressuscitado Lázaro. Esse era o motivo também do entusiasmo deles na entrada triunfal de Jesus e essa manifestação que João fala de uma forma natural, que era sobre o notável milagre que Jesus havia feito da ressurreição de Lázaro. Então Jesus entra agora em Jerusalém no domingo, que se inicia hoje, conhecido muito como também Domingo de Ramos, e a entrada triunfal de Jesus, Domingo de Ramos, porque quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas jogavam suas vestes no chão e jogavam ramos de árvore por todo o chão onde Jesus passava. E nessa ocasião, Jesus ele manda um dos seus discípulos buscarem um jumentinho que estava amarrado, que estava amarrado em uma árvore também, com uma jumenta, provavelmente a mãe do jumentinho. E a palavra de Deus diz que em vez de sela, colocaram o manto, colocaram suas vestes, arrumaram todo aquele jumentinho, e Jesus entra triunfando em Jerusalém, sentado no jumentinho, sendo ovacionado, aplaudido pelo povo que há 3 anos seguiu e acompanhava Jesus. Um povo que Jesus, quando entra, eles estavam entusiasmados, porque o milagre da ressurreição de Lázaro teve 4 dias morto, fedido, e isso fez um impacto na vida daqueles que seguiu Jesus. Por isso eles estavam entusiasmados, por isso eles colocaram ramos em suas vestes e gritavam: Hosana, Hosana. É o rei de Davi, o filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana. A gente vai ver isso lá no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 9, também citado pelos outros evangelistas. A entrada de Jesus triunfante em Jerusalém vem relatando e nos ensinando que Jesus ele agia de forma programada para aquilo que ele veio fazer e o que ele estava ali para preste a acontecer sobre a sua vida, e foram fatos significativos que tanto eu costumo dizer que foi uma semana agitada para Jesus, porque cada dia até a sua ressurreição algo aconteceu para que essa semana da Semana Santa fosse totalmente bem agitada. Então hoje se dá início a essa Semana Santa com Domingo de Ramos, para alguns conhecido, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Está no livro de Mateus, capítulo 21, também está no livro de Lucas 19, está em João 12. Essa entrada triunfal que Jesus vem ali sendo carregado, ovacionado, aplaudido por aquela multidão. E é interessante que também que essa entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, ela mostra o comprometimento da profecia, da palavra profética que já havia sido liberada pelos profetas, principalmente pelo profeta messiânico Isaías, que diz, que a filha de Sião, eis que entrará o rei, vem manso, assentado sobre um jumentinho, e sobre o jumentinho, filho animal de carga. Então, essa era uma das profecias, e tantas outras profecias de Isaías, de Zacarias também, no capítulo 9, nós vamos encontrar esses homens falando dessa vinda de Jesus, dessa entrada triunfante dele na cidade de Jerusalém, sentado sobre um jumentinho. E essa entrada triunfante em Jerusalém vem mostrando para mim e para você o quanto que Jesus, a característica dele de humildade. No versículo 5 do Mateus 21, vem dizendo que ele era rei, mas ele era humilde. E ele veio assentado sobre um jumentinho, e ele veio triunfando como
em cima de um filho de um animal de carga, porque Jesus ele veio para levar os nossos pecados, suportar o nosso pecado, ou seja, a carga estava sobre ele. E Mateus, ele nos ensina que Jesus ele é humilde de coração. E nós aprendemos isso, que a humildade de Jesus demonstra, por ele ser rei, ele ter nascido filho de Deus, mas vir sentado, né, gente? Já sentado num jumentinho é um princípio de humildade. E aí, amados, nós vamos entender que a entrada triunfante de Jesus também identifica o propósito na sua missão, para aquilo que ele veio fazer, aquilo que ele estava determinado a fazer. Agora é interessante que a mesma multidão que ovacionava, que aplaudia, que chamava o Rei dos Reis, é a mesma que uma semana depois, 8 dias depois, é a mesma que está gritando crucifique-o, crucifique-o. Então, amado, a gente também tem que ter muito cuidado com aqueles que são bajuladores, aqueles que estão ali te ovacionando, te aplaudindo. É a mesma multidão também que vai estar gritando crucifique, derruba, acaba. A gente tem que ter muito cuidado porque Jesus passou, com certeza, provavelmente também passaremos. Mas a entrada triunfante de Jesus também mostra não só o propósito da sua missão, e essa multidão que estava diante dele, aquela multidão que clamava, aquela multidão que ovacionava, aquela multidão que aplaudia, foi a mesma que gritou, crucifique-o. Mas quando eu falo que ela também tem um propósito, porque Jesus também foi citado pelos profetas, que ele veria de uma geração davídica, né? Que é da geração de Davi, e nós sabemos a história que Jesus ele vem também dessa geração. E a gente também aprende com essa entrada triunfante de Jesus a sua obediência para cumprir aquilo que o Senhor havia relatado, aquilo que o Senhor veio para fazer. Ele falava muito em parábolas da longanimidade, da paciência, mas ele também não foi só amado, ele também foi odiado, ele foi maltratado, ele foi escarnecido, ele foi repudiado e ele foi morto e crucificado para levar sobre ele todas as nossas cargas. E o que eu entendo com a entrada triunfante de Jesus? O que isso nos revela? Revela a sua obediência divina e real, de obedecer o Pai, de obedecer naquilo que ele veio fazer, nos mostrando e tendo credibilidade, dando credibilidade para as profecias que haviam sido revelada, relatada, tanto por Isaías como por Zacarias. Ele veio para cumprir essa profecia. Ele veio com um cumprimento profético que foi revelado antes mesmo dele vir. Ele vem também trazendo esse caráter de Deus, de humildade para a humanidade. E não só o caráter da humanidade, entender que ele era humilde porque ele sendo rei, ele veio sentado num jumentinho sobre um animal de carga e entrando de forma simples, sem coroa, sem manto, sem rei, sem coroas e roupas de rei. Ele vem também mostrando para nós a missão de salvar, de levar sobre eles nossos pecados, com aquele animal de carga, e mostrando que o reino de Deus é de humildes, não é de soberbos, prepotentes, nem tampouco arrogantes. Eu aprendo também que ele vem dessa descendência, né, davídica, e ele traz para nós o entendimento da autoridade, do poder, né, das coisas divinas e da credibilidade da palavra de Deus. Hoje se dá início à Semana Santa. A Semana Santa, a semana tão agitada de Jesus, tem início hoje, porque a semana que Jesus foi crucificado, ela começou exatamente na exaltação dele, na entrada triunfante na cidade de Jerusalém, onde aquele povo gritava, Hosana, Hosana, rei, filho de Davi. E no outro domingo, daqui a 8 dias, é o mesmo povo que acompanhava, que o adorava, agora é o mesmo povo que vai estar gritando, crucifique-o, crucifique-o. Que a gente possa essa semana acompanhar essa semana agitada de Jesus. Eu vou me esforçar para cada dia aqui contar um pouquinho dos principais fatos que aconteceram nesse dia. Portanto, a Semana Santa se dá início hoje com a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, para muitos conhecido como Domingo de Ramos, mas para nós a entrada triunfante dele. Por que triunfante? Porque ele entra ovacionado, aplaudido, chamado de Hosana, Hosana, o filho do rei, o rei Davi, para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse a palavra profética, para que a gente tivesse ali
o Senhor cumprindo e obedecendo e nos ensinando a ser humilde e aprendendo com Ele, que é limpo de mão e humilde de coração. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Essa humildade de Jesus é demonstrada até mesmo no seu próprio nascimento, lá em Lucas capítulo 2, se eu não me engano, versículo 12. Até a forma dele nascer foi humilde, numa manjedoura. Então, amados, tem muita gente achando que ser humilde é muito diferenciado e deturpa aquilo que é humildade, aquilo que o Senhor vem nos ensinar. Então, que a gente possa entender que se inicia hoje com essa entrada triunfal que identifica o propósito de Deus, a missão do Filho de Deus na terra, para nos salvar e ganhar os perdidos. Que Deus te abençoe e amanhã nós teremos mais um pouquinho desses fatos, desse acontecimento. Vai ser uma semana agitada para Jesus e nós queremos compartilhar aqui os principais fatos dessa semana de Jesus. Que Deus te abençoe e fique na paz de Cristo.